Hoje nós vamos falar sobre retornar ao caminho. Muitas vezes nós aceitamos Jesus e achamos que nós estamos no caminho. Mas a minha pergunta é: você realmente está no caminho que vai te levar ao céu ou não? Às vezes você está aqui dentro da igreja pensando que vai para o céu e não vai. Então, hoje nós vamos ver como algumas pessoas vivem assim, como se o dia do juízo não vai chegar nunca na minha vida. Como se não houvesse juízo e como se o pecado fosse uma coisa qualquer. Eu aceitei Jesus e vou para o céu porque Deus é amor e pronto. E vive numa vida de pecado sem se preocupar com nada. Então nós vamos orar primeiro, para que o Senhor fale conosco esta tarde. Amém? Pai querido, obrigado por trazer a tua igreja aqui para ouvir a tua voz. Santo Espírito de Deus, venha falar conosco, traz revelação, Senhor, traz cura, traz, Senhor, transformação de vida, traz nesse dia arrependimento à vida da tua igreja, Senhor. Abre os ouvidos para que eles possamos ouvir a tua voz, Senhor, e sermos transformados por ti, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 24, de 37 a 39. Mateus 24, de 37 a 39. Eu acho que vai aparecer aqui, já apareceu. Vamos ler aqui. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Uau! Então, no dia do dilúvio, estava lá Noé construindo uma arca enorme e pregando para as pessoas entrarem na arca com ele. Mas as pessoas achavam que ele era um louco. E muitas vezes nós também somos vistos como os loucos, que estamos pregando o evangelho e as pessoas acham que nós somos loucos. Ah, esse louco aí, por que vai na igreja todo domingo? Por que vive enfiado na igreja? É segunda está na igreja, terça está na igreja, quarta está na igreja, não tem um dia de folga. E assim era nos dias de Noé, as pessoas estavam casando, bebendo, comendo, trabalhando e vivendo a sua vida normalmente como nos dias de hoje, né? Todo mundo aqui trabalha, come, bebe, e de repente, Noé e sua família entrou na arca, juntamente com os animais, e a arca fechou, e começou a chuva e o dilúvio, e assim vai ser. Jesus vai voltar, vai levar a igreja, e quando as pessoas forem ver, acabou tudo, e aí virá o julgamento. Porque algumas pessoas pecam e acham que não vai ter julgamento, que não vai ter um juiz para julgar o teu pecado. E vivem assim, uma vida mais ou menos, um pé na igreja, outro pé no mundo, uma vida morna, uma vida sem graça, uma vida sem fruto, uma vida sem testemunho. E vem aqui fazer o quê? Eu não sei o que a pessoa vem fazer aqui, tendo essa vida morna, sem fruto, sem testemunho, sem nada. Eu acho que
Se adultério, por exemplo, fosse crime, as pessoas não cometeriam, né? Que nem as pessoas não matam, aí não mato porque dá cadeia. Porque se não desse cadeia, eu matava 1000. Né? As pessoas falam assim, eu matava 1000 se não tivesse cadeia. Eu acho que se fosse crime, as pessoas não abortavam, não, aborto ainda é crime, estão querendo tirar de ser crime. Mas se adulterar fosse crime, talvez as pessoas não adulterassem. Se fornicar fosse crime, as pessoas não fornicariam. Ah, eu vou ficar na cadeia? Tá doido ficar na cadeia? Não dá, né? Roubar já é crime. Além de ser pecado, é crime. Então, é difícil você achar uma pessoa que rouba. Mas alguns pecados não são crime. E aí a pessoa fala, não dá nada. Posso falar palavrão à vontade, não tenho o pastor aqui ouvindo, não tenho o irmão da igreja aqui ouvindo. Mas muitas vezes o teu filho, que é aqui da igreja, ele ouve, conta para as tias lá e as tias contam para nós. Que ele ouve você falando palavrão. Escuta a música do mundo. E as crianças deduram você lá em cima. Ah, meu pai e minha mãe ouvem música do mundo. Meu pai e minha mãe foram num barzinho. As crianças contam tudo o que acontece. Tem que tomar cuidado com criança. Então, Cristo será semelhante ao dilúvio. Na semana da crucificação, Jesus começa a preparar os seus discípulos para a volta dele. Eu acho que está demorando muito para a volta dele, né? Ele falou assim, já eu volto. E está demorando muito, mais de 2000 anos. Falou, Senhor, o Senhor falou que ia logo. E 2000 anos, mais de 2000 anos já se passaram, e o Senhor não voltou. Por favor, volta logo, que não estou mais aguentando esse mundo. Ninguém sabe a hora nem o dia, porque se as pessoas soubessem a hora, elas iam se santificar e ficar esperando bonitinho, né? Ou chegou a minha hora de morrer, deixa eu aqui me ajoelhar, pedir perdão dos meus pecados, mas ninguém sabe o dia e a hora que você vai morrer, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus irá voltar. E eu pergunto para você, se você morrer hoje, você está preparado para ir para o céu? Se você morrer hoje, você está preparado para o céu? Você está limpo, com as suas vestes limpas, porque vestes quer dizer estado espiritual. Por isso que o sacerdote tinha todas aquelas vestes, né? Não sei quem já estudou sobre as vestes sacerdotais, aquilo é tudo para exemplificar como que nós devemos ser como sacerdotes. Hoje nós somos os sacerdotes. Nós temos que usar a roupa que o sacerdote usava, não assim, né, aquela túnica, né? Mas assim, estou falando espiritualmente. Você tem que estar santo, com a sua vida santa. Então, nos dias de Noé, comiam, bebiam, trabalhavam, achando que não precisariam prestar contas para ninguém. Da minha vida cuido eu. Meu pai falava para mim, essa tua igreja aí, eu jamais seria da tua igreja, onde se viu prestar contas para um líder. Eu falei, pai, você tem algum pecado aí? Está querendo prestar conta da tua vida, por quê? Qual o problema de prestar contas na sua vida para alguém? Ao ponto de acreditarem que está seguro em suas fortalezas de pecado. O povo vive achando que está seguro atrás da sua fortaleza de pecado. É o meu pecadinho de estimação, deixa ele aqui comigo. Ninguém mexe nele, deixa ele aqui.
Ninguém sabe, ninguém precisa saber. Eu não preciso confessar para ninguém. Eu não preciso confessar para o meu líder. Eu não preciso que ninguém saiba. Eu não vou me expor aqui na frente para todo mundo saber o meu pecado. Mas no dia do juízo, todo mundo vai ficar sabendo do teu pecado. Você tem vergonha aqui, você vai passar a maior vergonha do mundo inteiro no dia do juízo. E o pior de tudo, por causa desse teu pecadinho de estimação, você vai ficar. Você não vai entrar no céu. Pensam que jamais haverá algo que possa ameaçar a sua estabilidade. Primeira Tessalonicenses 5:3. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Você não vai escapar deste dia. Não tem como escapar desse dia. Você pode escapar aqui, falar, eu não quero ter líder, eu não quero ter compromisso, eu não quero ir todo domingo na igreja, eu não quero fazer capacitação destino, eu não quero fazer universidade da vida, depois capacitação destino, teologia. As pessoas me perguntam, pastora, quando é que eu paro de estudar a Bíblia? Eu falo, nunca. Nunca. Um crente nunca para de estudar a Bíblia, porque ele sempre está buscando a revelação do Espírito Santo sobre a vida dele. E onde que está a revelação do Espírito Santo? Na palavra de Deus. Como é que você vai pregar para outras pessoas sem ter a revelação do Espírito Santo? Para pregar para outras pessoas, vocês têm que estar cheios da palavra. Vai falar o que para a pessoa se você não tem palavra de Deus para falar? E isso aconteceu nos dias de Noé. Todo mundo lá vivendo como se não houvesse amanhã. Você acredite ou não, esse dia chegará. Esse dia chegará. A destruição virá sobre todos. E a justiça de Deus se manifestará. Tem muitas pessoas que falam assim, Deus não está vendo isso, essa injustiça que está acontecendo. Ah, Ele está. Ele está vendo sim. Nada passa desapercebido sobre o olhar de Deus. Nada passa. A justiça se manifestará. O mundo inteiro será pequeno para se esconder da face irada do Senhor. Alguns aqui pensam que Deus é só amor, é só paz. Ele nunca fica irado, Ele não vai se irar por causa de um pecadinho que eu faço. Será? Apocalipse 6:15. Apocalipse 6:15 até o 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. 17. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quem que vai poder suportar? O juízo de Deus virá e julgará a todos. A todos. Mateus 24:40. Mateus 24:40. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Uau! Está lá uma pessoa ímpia, você vai e o ímpio fica. Tá? Juntinho com a pessoa. Assim será no dia do Senhor.
42. 41 primeiro. 41 e 42. Cadê o 41 e 42? Não coloquei? Então deixa eu ler aqui. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele virá de repente. Mas os filhos de Deus não serão pegos de surpresa. Por que os filhos de Deus não serão pegos de surpresa? É claro que a gente vai ficar surpreendido. Uau, finalmente o Senhor veio, né? Mas nós estaremos preparados. Nós estaremos com as nossas vestes brancas de santidade, vivendo uma vida de santidade, uma vida de clamor. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Estaremos preparados à espera do nosso rei, do nosso noivo amado, e ele reunirá a sua igreja toda enfeitada e arrumada para as bodas do Cordeiro. Então nós cearemos com Jesus e teremos uma grande festa lá no céu juntamente com ele, porque ele virá para nos buscar. E como Cristo encontrará a sua igreja? Essa igreja que será levada para o céu. Eu estava dando aula de teologia e uma pessoa me perguntou, mas e se Jesus vier, e bem no dia que ele vier, eu tiver pecado? Eu falei, olha, de uma coisa eu tenho certeza, o pecado não entra no céu. Então, ou você se arrepende, vai ser transformado ali nos ares, ou você vai ficar. Você fica. Pecado não entra no céu, meu irmão. Pecado não entra no céu. Você acha que pecado vai entrar no céu? Você acha mesmo? Como nos dias de Noé, foram levados pelas águas do dilúvio, e Noé e sua família foram preservados. Portanto, se você está aí com algum pecadinho escondido, hoje eu digo para você, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. E todas as vezes que eu vou pregar, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? E Ele fala, prega que eu estou voltando. Prega que eu estou voltando. Prega para a igreja se preparar. Se prepara, igreja, porque Jesus está voltando. Ele está voltando. Então, arrependei-vos e convertei-vos. Converter é você estar indo num caminho e aí você faz a curva e volta para outro caminho. Existe o caminho do pecado e o caminho da salvação. Você não pode trilhar pelos dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você está no caminho do pecado, ou você está no caminho da salvação. Como eu falei para vocês, o caminho da salvação é como o caminho do tabernáculo. Você, ora, está ali se arrependendo dos seus pecados, crucificando a sua carne, queimando ali a carne, segurando a onda da carne. Ora, você lava suas mãos, se lava para entrar no lugar santo. Ali no lugar santo você tem a revelação do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que são os pães. Você tem a revelação do Espírito Santo, através daquela iluminação que existia naquele lugar santo.
E aí você entra no Santo dos Santos e o que você encontra lá? A Arca da Aliança, porque Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Qual é a aliança que Ele nos deixou? Os 10 mandamentos. Então, se você está fora dos 10 mandamentos, você não tem aliança com Deus. Se você não tem aliança com Deus, você não vai entrar no céu. Não vai entrar. Ali tem o maná. O que é o maná? A palavra de Deus. Ali tem a vara de Arão que floresceu, que significa o quê? Os teus frutos. Cadê os teus frutos, irmão? Cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? Como é que você vem para o encontro e não traz uma vida para fazer encontro com Deus? Uma vida por ano, você não consegue uma vida por ano. Uma vida por ano você não consegue? Nós temos 3 encontros. 3 encontros que nós tivemos esse ano? 4 encontros. 2 por rede, né? Tivemos 2 encontros. Você não conseguiu trazer 2 vidas esse ano para a igreja? 2 vidas? Cadê os teus frutos? Cadê os teus frutos? Você tem ou não tem uma aliança com Deus? Tem ou não tem? Ou você tem uma aliança com o teu pecadinho? Porque o pecado te faz ter cheiro de carniça. E sabe quem gosta de carniça? Ó quem gosta de carniça aqui, ó. Cuidado para ela não te pegar. Tem alguém aí cheirando carniça? Ela fica rodeando para ver se você tem cheiro de carniça. Quem é pecador tem cheiro de carniça. É por isso que, às vezes, o irmão fala assim, nossa, o irmão passou por mim e torceu o nariz. Claro, você tem cheiro de carniça. Por isso que ele virou o nariz para você, seu carnicento. Porque para ter esse tipo de sentimento, só sendo carniça. Aí, ó. A mosca representa o demônio. E o pecado representa o lixo. A mosca vai no lixo, vai na carniça, vai na ferida. Ai, mas eu tenho uma ferida, eu tenho um trauma, sabe? Eu não consigo resolver esse meu trauma, porque o trauma foi muito grande, e aí eu fico com trauma, né? Desculpa esfarrapada. Para com essa desculpa esfarrapada. Você vai com o teu trauma e tudo para o inferno. Porque o demônio adora o teu trauma. Adora a tua ferida. Ele fica lá lambendo a tua ferida. Ai, como eu sofro. Ai, como eu sou sofredora. Ai, como eu fui humilhada por Satanás. Ai, como o diabo acabou com a minha vida. Põe o óleo do Espírito Santo nessa ferida e cauteriza ela de uma vez por toda a pessoa. Você acha que o diabo não traumatizou todo mundo aqui? Quem aqui nunca teve ferida, nunca passou um trauma na vida? Quem pode me levantar a mão e falar assim, ah, não, eu nunca. O diabo mexe com todo mundo, ele quer a tua morte, a tua destruição. Se ele pudesse te colocar numa máquina de moer carne e destruir você e toda a sua família, ele destruiria. Ele te odeia. E ama que você lamba a ferida. E ama que você fique no pecado.
Em Atos dos Apóstolos 3,19. Atos 3,19. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É só se arrepender do pecado, é o que ele fala. Eu falo para as pessoas, não peca, porque o problema não é pecar, o problema é se arrepender do pecado. Porque muitas pessoas caem e ficam beijando o chão. E você passa e fala assim: estenda a tua mão para me levantar você do chão. E a pessoa fica assim: ai, mas está tão bom o chão. Estou curtindo tanto esse chão. Esse chão é tão frio. Esse chão me deixa dormindo. Me deixa assim, relaxado. E fica lá no chão. E não quer se levantar do chão. E não quer se erguer. E não consegue se arrepender. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai entrar no céu. Mateus 3:1. Mateus 3:1. 1 até o 3. Não sei se eu coloquei. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Arrependam-se, porque Jesus está voltando. Ele vem para te buscar, e Ele quer a sua noiva limpa, limpa. Por isso, se purifique com a água, que é a palavra de Deus. Se purifique de todos os seus pecados. Confesse um por um dos seus pecados. Eu vejo que o problema do homem não é outra coisa, senão o pecado. Olha, quando eu tinha 6 anos de idade, eu fiz sexo com meu irmão, e aí eu me arrependo dessa nojeira, eu me arrependo dessa prática que eu fiz. Eu era uma criança, mas o demônio estava ali no meio daquela situação. Essa situação me trouxe um trauma, mas eu me arrependo, eu aplico o sangue de Jesus sobre esse problema. Adulterou lá na vida adulta, Senhor, eu me arrependo dessa nojeira, desse pecado de adultério, Senhor. Eu aplico o sangue de Jesus sobre este pecado, Senhor. Eu me purifico agora, Senhor. Eu nunca mais vou fazer tal coisa. Isso é arrependimento. É você dar nome para os bois. Dar nome para os bois. Pecado tem nome. E você tem que confessar falando o nome. E se possível, fala para o teu líder, para ele orar por você, para ele te ajudar. Líder, eu tenho um problema muito sério de masturbação, eu me masturbo várias vezes no dia. Ora por mim, me ajuda nessa batalha. E o líder vai chegar e falar: e aí, aquele nosso probleminha, já resolveu? Ou continua? Líder, eu tenho problema de pornografia. Preciso me libertar desse pecado. Ele vai orar por você e vai sempre te perguntar: e aí, tudo bem? Aquele problema voltou? Está tudo ok? Você está livre, liberto? Não, está tudo ok. Tá beleza. É assim que você tem que fazer. Alguns dizem: eu não vou me converter, porque meu pai, ele não dá bom testemunho em casa. Ele é aqui da igreja, mas chega lá, ele ouve música do mundo, ele fala palavrão, ele é picareta, ele trata mal a minha mãe. Cada um vai dar conta. Você não vai poder chegar lá no céu e falar assim: eu não me converti porque eu tive um líder picareta. Eu não me converti porque meu pai fez não sei o que lá.
É da sua vida que você tem que dar conta. Da sua vida. E você que está dormindo, acorda. Acorda, porque essa palavra é para você. É para você. Como é que você dorme numa palavra dessa? Está cansado de ouvir sobre pecado? Não tem mais nada para confessar. Para de desculpa esfarrapada. Tem gente que fala assim, comprei um carro do irmão, aí o carro quebrou. Então vou deixar de ser crente, porque olha, eu confiei no irmão e me vendeu um carro que estava com problema. Meu irmão, você comprou um carro velho e queria que não desse problema. É sério isso? Estou ouvindo isso mesmo. Coisa que mais acontece quando você compra um carro velho é ele quebrar. Se você não sabe dirigir, então aí que ele vai quebrar mesmo. Se você esquece de pôr gasolina, aí que ele para mesmo. E se você leva num mecânico picareta e você é uma mulher, você vai se lascar. E se você compra um carro velho, sem perguntar, para quem entende de carro velho, como é que está aquele carro, e depois ele quebre, azar o seu, você se lascou. E o irmão não tem nada a ver com isso. Eu sempre que fui vender meus carros, nunca vendi para o irmão da igreja. Nunca. Uma vez chegou o irmão e falou assim, pastor, eu estava interessado na Tucson. Por que o senhor não falou? Eu falei, eu me livrei do carro porque ele não estava bom. Aí eu vendo para você, você descobre que ele não está bom. O pastor vendeu um carro para mim com problema. Carro velho, dá licença. Aí o irmão leva o aparelho de celular para consertar. Eu levei o meu no Xing Ling, lá em São Paulo, lá perto do Mercadão. E a mulher falou assim, tá ótimo. É R$30. 30. Cheguei em casa, o celular estava com o mesmo defeito. Mas se é irmão da igreja, mandei consertar e voltou com problema o celular. Esse irmão é picareta, pronto. Já julgo o irmão, vou sair da igreja porque o irmão me enganou. Irmão, só conserto de coisa velha, quebra mesmo. Às vezes você manda consertar e não fica bom. Então, irmão, você vai deixar de ser crente por causa de coisas que irmão faz aqui na igreja. Olha, não vou mais na CQL, porque o irmão lá ficou me devendo. Uma vez a pessoa me ligou e falou assim, olha pastor, preciso conversar com você. Qual o assunto? Aí eu estou quase me separando da minha mulher, eu preciso de um aconselhamento. Eu falei, Rairine, aí tem, essa conversa está esquisita. Mas vamos lá, né? A pessoa pediu um aconselhamento matrimonial, vamos lá. Chegamos lá no Palácio dos Pães, a pessoa sentou. O assunto mesmo, pastor, é o seguinte, que um irmão da tua igreja, dei R$10.000 para ele fazer um guarda-roupa para mim, e ele não fez. Aí eu falei assim, não acredito que a pessoa me enganou. Já fiquei assim, ai, Jesus amado. Eu falei, pessoa, você é um empresário, você me dá R$10.000 na mão de uma pessoa e não pega um recibo. Que espécie de empresário é você? E agora você quer que eu resolva o teu problema? Você sabe que esse dinheiro você perdeu, né? Porque se eu não acreditar na tua conversa, como que você vai provar que você dê R$10.000 na mão de uma pessoa? Quem é que dá R$10.000 assim e confia que o serviço vai ser feito sem garantia nenhuma? Aí lá vai eu, ter que conversar com o líder, falar assim, qual o problema que está acontecendo aí com o irmãozinho?
que não fez o serviço faz 1000 anos, deu dinheiro e não fez o serviço. Aí o irmãozinho fez, hoje não está mais entre nós, porque não resolveu o problema de caráter, de pegar o dinheiro e não fazer as coisas, esse tipo de coisa, né? Mas a pessoa está aqui na igreja, nem todo mundo que está aqui na igreja é convertido. Por isso que eu estou pregando essa pregação, porque nem todo mundo, a pessoa fala assim, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu adoro um adultério, eu adoro uma fornicação, eu adoro não dar o dízimo, eu retenho mesmo, porque o importante é ter bastante comida no meu estômago. Vou ficar passando fome e vou dar dinheiro para a igreja? E você vai ficar com a barrigona cheia lá no inferno. Desculpa. Eu sei que comida é importante, mas ladrão não entra no céu. Desculpa falar para você, ladrão não entra no céu. Retenção de dízimos e ofertas é pecado de roubo. O irmão está me devendo, emprestei dinheiro para o irmão e ele não me pagou, pastora. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Quando você precisa de dinheiro, você vai aonde? No banco. Se o banco não te emprestou dinheiro, é porque você não tem dinheiro para pagar. Se você não tem dinheiro para pagar, quando você pega dinheiro do irmãozinho, que você ficou sabendo, nossa, o irmão ganhou uma bolada, ele tem dinheiro, vou pedir dinheiro para ele. Porque você adora contar as suas bênçãos, né? Olha, ganhei 30 mil reais de não sei o que lá, glória a Deus, aleluia, irmãozinho, opa, já vou lá em cima do irmão. A gente fala como líder, não empresta dinheiro para ninguém. Porque se a pessoa não tem dinheiro para pagar o banco, muito menos você. A pessoa vai pegar o seu dinheiro e não vai te pagar. Desta maneira, não vai pagar. Então, se você quer emprestar um dinheiro para a pessoa, você já dá o dinheiro com vista de que aquele dinheiro nunca vai voltar para você. O meu pai fazia isso. Quando ele dava um dinheiro para a pessoa, ele estava dando. Ele não esperava que a pessoa fosse devolver aquele dinheiro. É um dinheiro perdido. Porque depois você fica com ódio no coração e vem encher as minhas paciências. Ai, pastora, eu emprestei dinheiro lá para o irmão e ele não me pagou. E eu mandei você emprestar dinheiro. Uma vez eu autorizei e a pessoa não pagou. E eu cheguei na pessoa e falei assim, olha, se você não pagar, eu vou pagar do meu próprio bolso. Porque eu autorizei a pessoa e você... Mas era do meu próprio G12, né? A pessoa, graças a Deus, pagou. Mas eu ia assumir o prejuízo, eu não ia deixar a pessoa no prejuízo. Então, não empresta. Você precisa de dinheiro, vai lá no banco, faz um empréstimo e paga o banco. Aí se eu não conseguir pagar o banco, teu nome fica sujo e você vai se lascar sozinho. Não vai lascar com a vida do irmão. Nossa, professora, mas você é muito ruim. Eu não sou ruim. A Bíblia fala, a ninguém nada devais, a não ser o amor. É uma coisa que você tem que dever, é o amor. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, e agora? Pago ou não pago? Claro que paga. A ninguém nada devais a não ser o amor. Então, o irmão mentiu para você, perdoe o irmão. O irmão está devendo para você, perdoe o irmão. Mas você que, quando recebeu o dinheiro, paga o irmão que você está devendo.
Não fique devendo ninguém. Não abra portas para os demônios entrar na sua vida. Não fique aí com cheiro de carniça. Tenha o cheiro de Cristo sobre a sua vida. O cheiro de Cristo vai fazer você atrair multidões, mas o cheiro de carniça vai fazer com que as pessoas fiquem longe de você. Longe. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é aquela coisa que você se arrepende e nunca mais faz. Nunca mais faz. Remorso, assim, não devia ter feito, porque eu me dei mal, descobriram, todo mundo ficou sabendo do meu pecado, e acabei me dando mal. Mas arrependimento é você voltar para outro caminho. Você está no caminho do pecado, e agora você trilha o caminho da salvação, que é outro caminho. Lucas 15, 18 até o 22, 23. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Amém? Isso é arrependimento. Se você está aqui na CQL, cometendo pecado, hoje é dia de você chegar aqui na frente, se ajoelhar e falar assim: Pai, pequei contra ti. Pai, eu pequei contra ti. E pequei contra o céu. Porque você está com as roupas sujas. E hoje o Senhor quer trocar as tuas vestes. O Senhor quer trocar essas roupas sujas, essas roupas velhas de você, essas roupas de velho homem. Talvez você não tenha uma segunda chance, talvez você saia daqui e morra. Então hoje é dia de você se chegar ao Pai e falar: Pai, pequei contra ti. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É assim mesmo que você tem que falar: não sou tua filha, não sou mais a tua filha. Eu sei que eu não sou mais sua filha, porque quando você está no estado do pecado, você não é mais. Você não tem mais direito de entrar no céu com essa vida de pecado. Mas o Pai quer trocar suas vestes. O Pai quer colocar um anel em você e falar assim: você é minha princesa. Tudo bem, você pecou, mas eu te aceito de volta. Você fez coisa errada, mas eu te aceito. O Pai é misericordioso, mas naquele grande dia, Ele não vai ter a misericórdia que Ele está tendo hoje. Vai ser julgamento. E aquele que não acredita já está condenado. Ele quer trocar suas sandálias, colocar sandálias novas nos seus pés, para que você continue fazendo a obra dele. Ele quer fazer uma festa para você. Uma festa, para se alegrar com o teu retorno. 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se.
O filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Você está morto nos seus delitos e pecados. Quem vive uma vida em pecado está morto nos seus delitos e pecado. Ele retornou, ele voltou, ele deixou o caminho do pecado e voltou para o caminho da salvação. Quem não crê já está condenado. João 3:15 ao 17. Porque para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí muitas pessoas falam assim, eu creio, então estou salvo. É só crer. Não, você tem que trilhar o caminho da salvação. Não é só crer. É trilhar o caminho da salvação. Então, quem não crê já está condenado. Então, eu costumo dizer que tem 2 tipos de pregação do Evangelho. Uma é para salvação e a outra é para condenação. Porque quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então já tem uma sentença para as pessoas que não aceitam Jesus, que é a condenação. Quem não crê já está condenado. Então, eu digo para você, arrependei-vos. Amém? O pessoal do louvor está aí, pode vir tocar.